Alô, meus amigos, eu sou Fabiano Fará, esse é o canal História Santos. Enquanto não devolvem nosso canal principal, concentramos as atividades, as informações do Santos aqui e no portal historiasantos.com, em vídeo aqui no canal podcast História Santos e lá no historiasantos.com. E lá tem uma matéria que eu quero refletir com vocês. Carlos Sanches completa 38 anos em dezembro desta temporada. Tem contrato com o Santos até julho do ano que vem. Vale a pena renovar ou estender o contrato do atleta por mais um período? Ele merece pelo que entregou ao Santos? Ou temos que abrir mão de Carlos Sanches, sermos realistas e partirmos para algo mais competitivo? Eu sei que a resposta de vocês, a maioria, vai ser essa. Mas vamos debater sobre isso com vocês comentando aqui embaixo. E eu vou colocar aqui a minha opinião sobre o Carlos Sanches. O Sanches, ele já disputou 157 partidas pelo Santos. Não é um jogador de fazer muitos gols, né? Fez 32 gols. Passou um período muito complicado no Santos, quando ficou 8 ou 9 meses fora por causa de uma lesão grave no joelho, né? Ele se machucou em 2020 e retornou em 21, né, quando o Fernando Diniz era técnico do Santos. Que o Sanches é líder, é um dos líderes desse elenco, é um dos líderes. Passou uma fase complicada com o Fabian Bustos, porque escutava do treinador argentino à época no Santos que não tinha intensidade necessária ou suficiente para compor, para entrar, para ajudar o time. Então ele amargou o período do Fabian Bustos, jogando pouquíssimo, às vezes nem sendo levado para as partidas, né? Nos bastidores do CTR Pelé, o Sanches é tido como um dos caras mais queridos, pela informação que eu tenho, né? E antes de dar minha opinião aqui, eu fui colher informações sobre o Carlos Sanches. É um cara tranquilo, pacato, é um cara que fala muito com os jovens, que orienta demais. Jogador experiente de Copa do Mundo, né? Disputou a Copa de 2018 pelo Uruguai. Um atleta que chegou ainda com força ao Santos, né? Chegou ao Santos com 34 anos, ainda com força para competir, foi muito bem quando chegou no Santos, mas machucou e a volta da lesão dele foi marcada, né, por altos e baixos, como até hoje. Com o Orlando Ribeiro, já com o Lisca, agora, não, com o Lisca não, mas com o Orlando Ribeiro, principalmente, o Sanches se tornou titular, mas titular mesmo. Ou ele joga como segundo homem de marcação no meio de campo, ou ele joga como meia pela direita, que é a posição de origem dele, ou mais aberto pela direita, como falso atacante. O Sanches, com o Orlando Ribeiro, ele tem cadeira cativa, sim, na equipe principal do Santos, né? Mas se a gente pegar o que o Sanches está entregando nos jogos, né? Se pegar por isso, né? Pela oscilação desde que retornou. Quando ele retornou da lesão em 2021, eu lembro muito bem que ele chegou, ele foi entrando no decorrer das partidas e foi dando outro ritmo para o Santos, se tornou o principal jogador do Santos na era Diniz, naquele meio de campo, né? Que era um jogador que conseguia reter a bola, segurar o jogo, né? Com mais experiência. Com a saída do Diniz, o Santos teve que procurar novos espaços, enfim, teve mais concorrência. A minha opinião é que tá legal pro Sanches já, até julho do ano que vem. Mas eu queria muito ouvir do jogador se ele quer encerrar a carreira no Santos, por exemplo, que é uma possibilidade que não é descartada. Se ele quer jogar até o fim da temporada 2023, ou se ele quer encerrar a carreira no país de origem dele, Uruguai, ou na equipe do River Plate, que ele jogou demais também, né? Tem que ouvir do Sanches. O que eu sei é que não há nenhum tipo de conversa sobre renovação com o Sanches ou extensão do contrato ainda entre a diretoria e o jogador. Não há esse papo, não há essa conversa. Eu sei que os torcedores estão muito divididos. Muitos apontam o Sanches como ex-jogador em atividade, um bordão, um jargão que se usa muito no futebol para aquele atleta que perde o rendimento, né? Outros apontam o Sanches como um cara fundamental para o crescimento da molecada. A opinião que eu tenho é que, se a gente depender da entrega do Sanches apenas no campo, né, do rendimento técnico dele,
a gente vai avaliar ele sempre de forma negativa pela oscilação. Não tem jeito. Realmente o que ele teve que entregar, o máximo que ele teve que entregar, ele entregou ao Santos, né? E pode nos ajudar muito ainda no decorrer dessa temporada. Mas o Sanches é um atleta que não consegue mais terminar uma partida jogando num nível mais alto. Ele não consegue. É um atleta que requer um cuidado especial. 37, completa 38 anos em dezembro, né? A renovação de contrato para o Sanches até julho de 2023, feita por essa gestão do Andrés Rueda, foi mais até um presente para o Sanches, pelo tempo que ele ficou inativo, né, se recuperando de lesão. Não seria justo ele voltar e terminaria a temporada 2021 e, no meio dessa temporada 2022 o Sanches está, obrigado, tchau, vai embora. Não seria justo, porque ele ficou quase um ano parado. Então, foi correta a renovação para dar-lhe mais oportunidades, né, de jogar mais um tempo com a camisa do Santos. O Sanches e a família dele estão adaptadíssimas ao futebol brasileiro. E óbvio, cabe ao jogador saber se ele vai ter possibilidade de continuar a carreira com 38 anos, né? Terminar com 39 ou terminar, sei lá, se quer jogar até os 40, né? Ou se ele de repente quer parar e continuar no futebol de uma outra forma. Eu acredito ainda que o Sanches queira continuar um pouquinho mais. É muito difícil o jogador ele parar no momento onde você não disputa campeonatos importantes, você não disputa títulos. Um cara do tamanho do Santos, acho que ele ainda acredita que o Santos possa chegar lá, e eu acho bacana da parte dele. Mas assim, ele tem que rever, aproveitar o fim dessa temporada que tem Copa do Mundo para rever um pouco mais a carreira dele, né? O que ele pode fazer, como é que ele pode se preparar para 2023, ou se ele vai realmente parar com o Santos no meio de 2023. Ele é um dos maiores salários do Santos, né? Eu não gosto de falar em números assim, mas acima de 450 mil reais. É um peso no orçamento do Santos e o salário dele não condiz com a entrega dele em campo agora. É uma realidade que eu não posso dizer que, não, é justo. Não. Obviamente que a culpa não é do jogador, a culpa é de quem propõe o salário. E olha que ele reduziu o salário, né? Na renovação, ele conseguiu reduzir, ele ganhava mais. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque obviamente temporada 2022 ainda em andamento. O Santos pega o Juventude nesta segunda, 8 da noite na Vila, com o Sanches em campo, né? Uma temporada mais curta, né? No meio de novembro termina a temporada, vem Copa do Mundo e é o prazo para se pensar. Agora, o planejamento do Santos qual é? É permanecer com o Sanches até o fim do contrato e tchau e bênção? Ou é conversar com o Sanches para estender um contrato dele até o fim da gestão Andrés Rueda? Porque assim, justiça seja feita. Se Maranhão assinou até dezembro de 2024, eu não criticaria se o Sanches esticasse o contrato até dezembro de 2023. Eu não criticaria, tendo como base o William Maranhão, né? Que empurraram o goela abaixo e aceitaram um contrato longo. Mas, friamente, está na hora do Sanches mesmo rever a carreira. Para não estragar a história dele. Está na hora disso. Se ele entender que tem condições, né, e estender o contrato com o Santos, tenho certeza que a torcida vai apoiar, né? Obviamente, vai ser suscetível a mais críticas do que já é. Mas eu quero a sua opinião. Você é o termômetro de tudo isso. Sanches tem condições de entregar para o Santos ainda, né? O contrato dele termina no meio do ano que vem. Dá para estender até o fim do ano que vem para que ele faça uma despedida honrosa do Santos ou não? Termina o contrato, obrigado Sanches, e partimos para algo que nos entregue mais. Eu deixo para vocês comentarem aqui, tá certo? Eu repito, a minha opinião é óbvio que o Sanches não está entregando. É óbvio que se o Sanches tivesse 30 anos hoje, eu diria, libera, deixa ele seguir a carreira dele e tal. Mas a gente não sabe. Dizem lá nos bastidores que o jogador quer terminar a carreira dele vestindo a camisa do Santos. Aí eu acho honroso, eu acho que dá pra gente, né, aceitar isso. Mas pelo futebol entregue pelo Sanches, essas oscilações, eu acho difícil a torcida aceitar. E eu quero comentar, esse vídeo aqui é que vai determinar o ritmo
de Sanches, se ele deve ou não permanecer. Ninguém puxou esse assunto, né? Que ele fica até, o contrato dele termina em julho do ano que vem, que em janeiro ele pode assinar pré-contrato com outra equipe. Ninguém puxou esse assunto. A gente puxa aqui porque a gente quer, além de ajudar a diretoria do Santos a pensar, a gente quer a opinião de vocês aqui, ó. Aqui embaixo que é importante. Valeu, tchau.